A gente vem chegando aí na aula 17, né? Então, 17 aulas, né? Fiquei até feliz aí nesse quantitativo de aula e fazendo as contas aí, a gente vai ter aí um pouco mais que 25 aulas aí ao longo do ano. Para você ter ideia, no total de aulas que a gente está tendo na nossa isolada, mesmo a gente ter tido começado no segundo semestre, né, mais ou menos, aproximadamente aí no segundo semestre, então mesmo a gente tendo tido começado lá, a gente teve mais aulas do que num cursinho convencional, né? Então, em cursinhos aí que eu trabalho por aí, no máximo, durante o ano, eu dou 15 aulas, 18 aulas, no máximo isso aí. Então, a gente está tendo bastante aula, está dando para ver a matemática todinha direitinho, então estou bastante feliz aí. E também estou acompanhando a evolução de vocês nos módulos lá, apesar de ter algumas pessoas ainda um pouco atrasadas, mas eu sei que ainda vai dar tempo, é só não deixar para a última hora, tá bom? Mas eu sei que vai dar tempo numa boa aí, principalmente quem está atrasado aí, conseguir ficar em dia. Isso é tranquilo. Né? Um segredo é não deixe para fazer as atividades assim, vou dizer, eu vou fazer no feriado de Natal, eu vou fazer no feriado de Ano Novo, que esses feriados aí ninguém faz nada, eu sou bem sincero, até eu mesmo, não tenho nem como produzir. Né? Recentemente eu recebi a ligação de um cursinho que eu trabalho e disse assim, eu tenho uma aula para você no dia 2. Eu disse, oxe, eu dou a aula de boa, agora se vai ter aluno eu duvido. Né? Porque o dia 2 de janeiro de 2021, claro, pode aparecer, pode, mas a gente sabe que é encontro com família, aquela coisa toda, né? E esse momento aí pós-eleição, muitas famílias vão ter que dar uma modelada aí para se unirem novamente, né? Que a eleição sai dividida, as famílias por aí afora, essas besteiras todas aí, então o pessoal vai precisar resgatar essa união. Então, o que eu recomendo para vocês fortemente não deixe para a última hora, tá bom? Tenta pegar e entrar no curso, né? Reserva meia hora do teu dia, de cada dia. Você reserva meia hora para se dedicar ao curso, tá bom? Isso é mais para quem está em débito, né? Em pendências aí no curso, está atrasado, então reserva meia hora que dá tempo a acompanhar a gente aí. E quem está em dia com o curso, né, reserva pelo menos meia hora para colocar a continuidade, né, dar essa sequência aí. A gente vai hoje ver a função do segundo grau, né? Estamos vindo aí de uma forma aí de função. Essa aula de hoje encerra toda essa parte de função que a gente está trabalhando. Né? Na verdade, na semana que vem, a gente já vai avançar para um outro módulo que a gente tem aí. Eu não me recordo agora depois de função. Né? Deixa eu dar uma bizuiada aqui. Eu estou com o curso aberto. Deixa eu dar uma bizuiada aqui para ver qual é o próximo módulo depois de função. Matemática do zero. Ele está aberto aqui. Deixa eu carregar que eu vejo aqui qual é o próximo módulo. Né? A gente tem a função segundo grau, o próximo é sistema linear. Aí depois sistema linear, análise combinatória, por aí vai. Tá bom? E vai dar tranquilamente para a gente trabalhar. Deixa eu voltar para o meu slide. Ok? Então, vamos ver função segundo grau hoje. Semana que vem a gente vai ver sistema linear. E na outra semana e por aí vai. Aquele dia que for feriado, a gente para. Né? Paralisa numa boa, normal. Mas eu acredito que não vai ter nenhum feriado na terça. Né? Mas como eu disse a vocês, teremos aulas extras. Ok? Eu ainda não tenho uma data assim. Eu disse a vocês que ia organizar o calendário essa semana. Mas aí eu tive um problema aí com o meu computador que não deu para organizar. Mas eu acredito que até terça que vem eu já digo a vocês, olha, minha gente, nosso cronograma, tá bom? Para o encerramento do curso, a gente finalizar, vamos ter tais aulas em tais dias e tais horários, vocês vão se organizando e observando, ok? Nem que seja uma aula extra gravada, eu posso fazer para vocês numa boa, não tem dor de cabeça, você sabe que meu objetivo aqui é que vocês se deem muito bem em matemática, vai ser o meu maior orgulho ver vocês aí na rede social dizendo, eu saí não vou dizer do zero, que eu sei que vocês são capazes e arrebentam aí em matemática, mas você vai ter a oportunidade de dizer que saiu de um valor mínimo e subiu, como vários alunos que nas turmas anteriores tinham notas baixíssimas, né? Eu lembro do aluno que ele chegava a tirar 300, 400 no máximo em matemática, e depois que fez o curso passou a ter 600, 700, né? Subiu
aí bastante. Então, nada merecedor do que esse desempenho de vocês. Vamos embora a aula. Ó, a função de segundo grau, ela é uma função que, para muitos, vamos dizer, vários outros alunos, eles enfrentam dificuldades na escola, mas é por um motivo plausível, né? Eles já recebem a função do primeiro grau de forma, como é que eu posso dizer? É como se a função do primeiro grau ela fosse apedrejar você. Então tem professor que ele joga como se fosse uma pedra a função do primeiro grau para você. E aí joga nas suas mãos aquele pedregulho e continua tirando pedra e você não consegue segurar essas pedras, então pedra chegando aí é o que equivale lá com a função do primeiro grau, com tudo que a gente viu lá, né? Que vem função composta, função constante, que são derivações da função do primeiro grau. Então, normalmente, vamos dizer, em 90% das escolas, os professores fazem isso. E aí, como o aluno ele já sai de função do primeiro grau triste, machucado, detonado, diferente de vocês, que vocês não vão sair tristes, né? Vocês acabaram de sair do módulo de função do primeiro grau e eu sei, eu tenho toda certeza, mesmo que você diga que não, mas eu contrario você e tenho toda certeza que você se dá bem em função do primeiro grau e vai se dar bem em função do primeiro grau, com toda certeza. Tá bom? Eu não retiro o que eu digo em hipótese alguma. Tenho certeza de que vocês arrebentam, né? E aí a função do segundo grau, ela chega nesse momento. Por chegar nesse momento, ela não consegue ser uma função acolhedora, que seria o propósito dela, né? Ela é uma função fácil, é uma função em que a gente se tem técnicas de aplicações de fórmulas. Então, na maioria das vezes, a gente aplica fórmulazinhas e vai resolvendo aí a função do segundo grau. Ou seja, tem técnicas já prontas. Além dela ser tranquila, ela é uma derivação. Deixa eu botar minha caneta aqui. Então, ela é uma derivação da equação do segundo grau. Eu acho que muitos de vocês, no ensino fundamental, especificamente no 9º ano, devem ter ouvido falar da equação do segundo grau. Ela é praticamente utilizada no 9º ano inteiro. Tá bom? Se seu professor não trabalhou a equação do segundo grau no 9º ano inteiro, então ele só fez enrolar você. Tá bom? Porque é praticamente o assunto base. Tudo se remete à equação do segundo grau no 9º ano. Seja na geometria, seja na álgebra, quando você está desenvolvendo lá, você sempre vai chegar na equação do segundo grau no 9º ano para ter que desenvolver, para ter que utilizar das técnicas e por aí vai. Então, a função do segundo grau ela é uma cria da equação do segundo grau. Né? E a equação do segundo grau, ela também é como se ela fosse filha da equação do primeiro grau, é como se ela sofresse uma mutação. Por quê? A equação do primeiro grau, ela é dada nesse formato aqui, ó. F de x igual a x mais b. Tá bom? Então, essa é a equação do primeiro grau. A do segundo grau, como é? F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, essa é a equação, ou melhor, a função do segundo grau. E ela tem as mesmas particularidades que a do primeiro grau. Tem um coeficiente angular, tem um coeficiente linear, tá bom? Então, tem todos esses jeitos. Tem inclinação da reta, ok? Então, tem todos esses processos aí. Qual é a diferença e qual o motivo dela ser chamada de segundo grau? O grande motivo fundamental está aqui, ó, nesse expoente. Tá bom? Deixa eu trocar a cor, que agora eu vim para o slide aí com a cor diferente. Pronto. Então, o grande motivo está nesse camarada aí. A potência ao quadrado. Por isso que a gente chama essa potência de 2 aí. Então, eu tenho a mesma expressão, a mesma função, que é um y, que está aqui, ó. Um y que depende de quem? Do x. Esses x aqui são dependentes. Só que agora a gente tem um x que é elevado ao quadrado. Okay? Isso mesmo, Aline. E aí é nesse momento que a gente trabalha com Bhaskara. Eu vou mostrar a vocês que existem outras possibilidades de resolver a equação, a função do segundo grau. Porém, Bhaskara é o essencial. E para que serve Bhaskara? A gente vai ter utilidade de Bhaskara para encontrar os valores de x. Então, a função do Bhaskara vai ser a busca pelo x.
a utilizar essa técnica aí vai ser a busca pelo domínio. Mas em relação à imagem, contra domínio, é a mesma coisa, né? E a gente vai ver também algumas particularidades dessa função referente ao gráfico dela, que é bastante importante e cai todo ano no Enem com toda certeza. Pode anotar aí. Esse ano, quando você estiver fazendo a provinha do Enem, você vai ver uma questão envolvendo função do segundo grau. Todo ano cai, uma ou duas. Então você vai se lembrar de mim com toda certeza. Eu garanto que quando terminar a prova, a primeira coisa que você vai querer é tirar um print lá da sua prova, lá uma foto, tira a foto lá da sua prova e postar na rede social e dizer: aprendi no curso Matemática do Zero. Você vai dizer com toda certeza, pode escrever aí, tá bom? Pode escrever aí que essas minhas previsões eu não erro nem a pau. Né? E outra, boa parte dessas previsões eu dou realmente só a vocês, né, aqui do curso Matemática do Zero, né? Tem gente que fala assim, não, o professor, antigamente alguns professores diziam, mas eu comecei durante esse tempo aí, durante essa pandemia, a refletir bastante, e a gente deve investir naquilo que faz a gente realmente merecer, né? E quando a gente fala em investir, muita gente pensa em dinheiro, aquela coisa toda. Não, investir realmente no compartilhamento do conhecimento, né? E eu fiz questão de fazer essa dedicação, de investir esse conhecimento especificamente para vocês do curso Matemática do Zero. Então, vocês têm um carinho assim, no meu coração que eu nunca vi. Né? Então, é difícil até de explicar. É algo de chegar e dizer assim, o curso foi criado por mim, todo projetado por mim, aquela coisa toda. Então, chega os olhos, enchem de lágrimas quando eu falo de vocês para o pessoal assim. Até às vezes minha esposa brinca, né? Dizendo, rapaz, ele ama mais o curso do que a mim, se brincar. Né? Mas é difícil de explicar. Mas tá aí, o que a Aline falou, a fórmula de Bhaskara. Tá aí, olhando para a gente, piscando e dizendo a gente, me use, me abuse, faça o que quiser. A fórmula de Bhaskara, ela é a salvação da função do segundo grau. E entender ela, meu amigo, é o segredo. Eu tenho vários colegas de trabalho que dizem, menino, tu ainda trabalha com Bhaskara? Que professor clássico, que professor, isso é coisa das antigas, rapaz. Usa some-produto, eu digo, mas eu não gosto de trabalhar algo que não dá certo para todas. E aí eles ficam até sem resposta quando eu falo isso. Porque a forma de calcular por some-produto só dá certo para algumas funções específicas. Né? Então, não vai toda a função do segundo grau vai dar certo para ela. Diferente de Bhaskara. Aplicar Bhaskara em qualquer função do segundo grau, ela é aplicável. E outra, ela ainda tem uma vantagem enorme. Quando você utiliza, observa que para se calcular o Bhaskara, a primeira coisa que você faz é calcular quem? O delta. Então, a primeira coisa que você vai fazer é calcular esse danadinho, para facilitar no uso da fórmula de Bhaskara. Essa é a fórmula de Bhaskara, tá bom? Então, eu vou chamar aqui o FB, a fórmula de Bhaskara é essa danadinha aí. O delta é uma consequência, né, do que necessita aí para resolver a fórmula de Bhaskara. Então, quando você vai calcular o delta, ele já vai te dar N respostas. Você pode até anotar no seu caderno aí. Só com o delta, só com o valor do delta, você já vai perceber que você tem quase toda a teoria da função do segundo grau. Se o delta ele for menor que zero, significa que essa função não tem raiz. E se ela não tem raiz, significa que ela não é função. Você já sabe disso aí. Então, o delta foi igual a zero, então ela tem uma única raiz. Então, tem uma única raiz. Isso quer dizer que quando você utilizar na fórmula de Bhaskara, se utilizar a soma, você vai encontrar um valor. Se utilizar a subtração, você vai encontrar o mesmo valor. Então, isso é só quando o delta é igual a zero. Então, basta você fazer uma dessas operações. E quando o delta for maior que zero, você tem duas raízes. E lembrando que isso aqui é raízes reais. Então, no conjunto dos reais, deixa eu apagar aqui, no conjunto dos reais, então duas raízes reais, você tem essa característica aqui, essas três características. Já quando a gente vai para números complexos, então para quem for fazer SSA3, por exemplo, ele não vai querer que acabe. Se o delta for negativo, ele quer que você continue.
Tá bom? Porque no campo dos números complexos, o delta negativo, ele vai ter resposta, a gente vai encontrar a raiz aí, então a gente vai encontrar valores para x. Só para os números complexos, ok? Mas isso é muito raro de acontecer, tá bom? Muito raro de acontecer. Mas a certeza é que, ó, só com a fórmula de Bhaskara, com um item dela, com o delta, olha o quanto de coisa a gente já sabe. A gente já sabe se o delta for negativo, que não tem raiz real, se for igual a zero, uma única raiz real, e se o delta for maior que zero, duas raízes reais. Isso já faz, ó, a gente resolver uma quantidade de questões. Eu lembro de uma vez uma questão caiu assim, no Enem. Vou só resumir assim, porque eu não lembro o enunciado todo, mas a questão dizia, dada a função do segundo grau abaixo, aí na função, no lugar de B, ele tinha um valor de M. Encontre o valor de M para que a função tenha exatamente uma única raiz. Deixa eu anotar, fazer aqui para vocês aqui. Eu vou botar aqui a tela branca e fazer para vocês aí, mais ou menos aí o que ele está dizendo. Vê? Tá bom de ver aí o amarelo ou quer outra cor? Vocês, pessoal. Diz aí a minha aí. Eu vou botar o vermelho. Tá bom? Então, ó, vamos imaginar que foi dada essa função aqui, ó. 2x ao quadrado mais mx mais 4. E aí ele diz o seguinte, ele diz que essa função, ele quer saber o valor de m para que essa função aqui admita uma única raiz real. Uma única raiz real. Ok? Então é isso que ele está querendo aí. Não, com certeza, teremos isso aí. Viu, Aline? Não se preocupe, já anotei aqui a sua sugestão. Tá bom? Finalzinho do ano a gente faz aí uma revisão aí só com resolução de questão. Quem sabe não é as questões do Enem de matemática, né? Então, no finalzinho do curso lá, a gente vai, quem sabe não são as próprias questões lá, a gente não responde. A gente faz uma resolução bacana. Eu posso até resolver o simulado com vocês, mas aí é porque os simulados lá eles vão ser gerados diferentemente, né? O simulado que vocês ganham no final do curso de matemática, 45 questões, então para cada aluno vai ser um simulado diferente. Então, não tem como eu dizer, mas eu posso pegar as questões de lá, numa boa, algumas questões ali dos simulados feitos por vocês, pega as questões que vocês mais erraram e a gente pratica, e outras questões que podem surgir. Então, vamos dizer que a questão seja essa. 2x ao quadrado mais mx mais 4. Aí ele quer saber o valor de m para que seja uma única raiz real. Aí a gente já viu, a única forma de uma função de segundo grau ter uma única raiz é quando o delta é igual a quanto? A zero. Então, eu vou pegar o delta, que é igual a zero, ele é b ao quadrado menos 4ac. Quem é b? B é o m. Então, vai ficar m ao quadrado menos 4, que multiplica a é 2, e c é 4. Tudo isso igual a zero. Então, m ao quadrado, 4 vezes 4, 16, e 16 vezes 2 dá 32. Então, menos 32 igual a zero. Então, m ao quadrado é igual a 32, m vai ser igual a raiz de 32. Tá bom? Então, a raiz de 32, paramos por aqui, porque como é só um exemplo, encontramos o valor de m. Então, veja que facilidade. A questão está lá, ela cobra de você algo desse tipo, mas quem aprendeu somente somar e, vou dizer até um português errado agora, somar e produtar, ou seja, aprendeu pelos métodos de soma e produto, não responde essa questão nem a pau. Não consegue responder. Bom, então é muito bom a gente estar ciente aí dessa situação para conseguir resolver com clareza tudo isso. Beleza? Entenderam aí? Então, a fórmula de Bhaskara ela tem essa utilidade. O delta, como vocês estão vendo, b ao quadrado menos 4ac, e o x, né, que é a fórmula de Bhaskara, menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Quem são os valores de a, b e c? São os coeficientes, ó. Os coeficientes da função. Tá bom? Então, tá ligadinho com o x ao quadrado é o a, com o x sozinho é o b, e o solitário ali é o c.
Ok? Então, sempre dessa forma. Vamos avançar aí. Como eu disse a vocês, ó, existem outras técnicas. E essas outras técnicas requer isso aí. Calcular os valores aí do produto e soma das raízes. Então, um matemático chamado Girard, ele verificou o seguinte, ele viu que a multiplicação entre duas raízes, aí ele está chamando V e W, mas no caso x', x duas linhas, daria o resultado equivalente a C dividido por A. E a soma daria o resultado de menos B sobre A. Para que serve isso aí, professor? Na minha opinião, eu não usaria isso aí para descobrir as raízes em hipótese alguma. Várias pessoas usam isso para fazer descoberta das raízes, saber quem são as raízes, para burlar o Bhaskara. Só que, na minha humilde opinião, eu recomendo que vocês, aí isso vai ficar a caráter de vocês, mas eu recomendo que vocês utilizem apenas isso aí, caso a questão peça a soma das raízes, dada a função, tarará, tarará, encontra a soma das raízes. Então, para você não ter que usar o Bhaskara, você pode utilizar dessas ferramentas aí, né, dessas relações, para encontrar já a soma, para encontrar o valor do produto. Então, você pode fazer a utilização disso aí numa boa, se ele pedir. Observa que ele não está pedindo o valor das raízes. Agora, quando ele pedir o valor das raízes, usa a Bhaskara, galera. Usa a Bhaskara, não vai para outro caminho. Agora, se ele não está interessado com o valor da raiz, ele está pedindo que você queira a soma, a multiplicação, aí você pode utilizar isso aí. Agora, vocês podem estar se perguntando, mas professor, e se eu não quiser usar isso aí de jeito nenhum? Eu quero só usar a Bhaskara. Vai dar certo? Vai dar certo também. Tá bom? Para quem está acostumado mesmo com Bhaskara, né? Deixa eu ver quem falou no chat aí, disse a Aline, né? Então, Aline, realmente, quem está acostumado com Bhaskara fica bem mais fácil e ganha um tempo que não sabe, né? E vou até contar um segredo para vocês. O pessoal de outras regiões não sabe nem o que é o Bhaskara, minha gente. Essa semana mesmo, né? Eu tenho uma parte aí, uns alunos aí, que era do curso Matemática do Zero, e eles são de Minas Gerais. Aí resolveram falar com um colega, que é do Centro-Oeste aí de Goiás, e eles falaram comigo para ter uma aula aí particular com esse rapaz aí que ele estava precisando de ajuda. Eu fiquei de boca aberta. Eles não sabiam, esse menino não sabia o que era a equação do segundo grau, não sabia o que era a equação do primeiro, não sabia muito menos o que era Bhaskara e essas particularidades todas. E simplesmente ele está sendo atropelado. Eu digo, quando ele chegar lá, nem na universidade, mas quando ele for estudar vestibular, ele vai ver a realidade. E é extremamente preocupante. E aí, quando eu descobri a série do garoto, é 9º ano. Né? E ele vai para o 1º ano do ensino médio, infelizmente vai ser jogado aos leões. Né? Ele vai ter que ter um acompanhamento. Inclusive, até eu pedi a ele para conversar com os pais dele, né? E tentar ver o que é que pode se fazer nessa transição desse ano, né? De um ano para o outro, já que foi um ano tão conturbado, os pais dele tentar uma forma dele ter essas aulas comigo aí ao vivo no mês de janeiro, umas aulas aí como se fosse um curso de férias aí, e fazer essa transição direitinho, porque coitado, eu tô com pena dele. Quando ele chegar lá no Enem, ele vai ver o que é rojão. Eu juro a vocês, né? Ele não sabe, por exemplo, passar um membro, você chega e diz assim, passa, tem lá x mais 1 igual a 2. Aí eu quero saber o valor de x. Aí ele disse, eita, professor, e agora? Como é que eu vou saber x aqui? X mais 1 igual a 2. Aí você sabe que x mais 1, deixa eu até anotar com vocês. Você sabe que x mais 1 igual a 2, o 1 está positivo, vai para o outro lado negativo. Rapaz, ele não sabia fazer isso, juro a vocês. Eu sei que é falta de ética a gente comentar, mas não estou dizendo nomes, mas é comparar para vocês os concorrentes de vocês que estão aí. Vocês que estão desde o começo aí, estudando, metendo pau, o quanto vocês estão à frente, né? Então, alimentem a mente de vocês com bastante ego e dizer, eu posso, se eu sei encontrar o X, se a continha x mais 1 igual a 2, eu sei encontrar o X, eu estou à frente de muita gente,
Claro que sempre vai ter aquele que vai dizer, ah, mas tem gente que está mais à frente do que você. Problema, você acompanha. Todo carro lá na Fórmula 1, não sei se vocês assistem Fórmula 1, mas tem exemplo mais prático do que aquele. A corrida só acaba quando o último carro, o último, que está em último lugar, ele atravessa a linha de chegada. Mesmo o pessoal comemorando, o primeiro colocado comemorando, dando a premiação, mas a corrida só acaba exatamente quando o último carro atravessa a faixa de chegada, a linha de chegada. Então você vê, a mesma coisa é a nossa vida. Ok? A gente tem um costume de muitas vezes dizer, ah, eu não vou conseguir porque fulano é melhor do que eu e não sei o que, não sei o que. Não, a linha de chegada é a mesma para todo mundo. Uma hora você chega lá, tá bom? Seja em passos curtos ou passos longos, seja do jeito que for, mas você vai chegar lá. Tenham paciência, só isso que eu tenho a dizer a vocês. Vamos lá, continuando. Mais alguma dúvida sobre isso aí? Produtos Sombra e Raízes? Então, vai lá. Agora a gente chega a um ponto marcante da função do segundo grau. Além lá de Bhaskara, que já é para calcular raízes, um ponto que intriga muita gente. Rapaz, o que tem de professor de matemática que confunde isso aí não é brincadeira, não. Eu sei que é, mais uma vez, fugir um pouquinho da ética, mas o que tem de colega que chega para mim e diz, ah, para encontrar o ponto máximo, ponto mínimo, é só inverter os vértices. Eu, caramba! A pessoa disse isso mesmo. Eu fico assim doente, porque não é inverter os vértices. Calcular o ponto máximo de uma função do segundo grau, que pode também ser chamada de função quadrática, é você analisar realmente o gráfico dela, o desenho da trajetória que ela percorre. Né? Tem todo um aparato. Claro que existe bizus, como por exemplo, se você tiver a função em que o coeficiente angular, o A, então, por exemplo, se você tiver a função assim, f de x igual a menos x mais 2x mais 3, e tiver essa aqui, f de x igual a 2x ao quadrado, então mais x mais 1. Então, observa que o valor que está aqui do x ao quadrado é negativo. Então, se ele é negativo, ele tem essa função aqui, é esse desenho aqui. Então, esse gráfico aqui é daquela função lá acima, tá bom? Ele tem a parábola voltada para baixo. E aí, quando ele tem esse formato, observa que a gente só pode ter ponto máximo. Ponto mínimo não existe. Então, a gente existe um valor máximo aqui. Quem é esse valor máximo? É o valor de y, bem detalhado. O valor máximo de y. Já no x, a gente tem o que a gente chama aqui, ó, eu vou até destacar, ponto de máximo. Ponto de máximo. Ponto de máximo não é a mesma coisa que ponto máximo, tá bom? Isso não é o ponto máximo. O ponto máximo é aquele lá em cima, o y, onde eu estou apontando lá o valor máximo. Esse aqui é o valor máximo. Então, se a questão estiver dizendo encontre o valor máximo da função, esse é o valor máximo, é o valor de y. Agora, se ele pedir o ponto ou o domínio em que o valor é máximo, aí você encontra o valor de x ali, tá bom? Esse encontro de valores máximos é o que se dá ao vértice, é o que a gente chama de vértice de uma função. Também existe a questão do ponto mínimo, que vocês estão vendo aqui. Rapaz, estão fazendo uma obra aí, eu acho que estão derrubando a parede. Se vocês estiverem escutando aí, vocês me digam, tá bom? Mas não se assuste. São vizinhos, final de ano, a gente já sabe. É reforma para tudo que é canto. Mas temos aí ponto de mínimo e valor mínimo, o mesmo esquema. A diferença é que esse gráfico aí, ele já corresponde à função, ó, a essa função aqui, que tem o valor de A positivo. Quando ele é positivo, a concavidade é para cima. Quando ele é positivo, concavidade para baixo. E aí fica fácil. Se o valor de A for negativo, você tem sempre valores máximos. Se o valor de A for positivo, você só vai encontrar valor mínimo. Não adianta que não vai existir valor máximo. Professor, e existe alguma coisa boa para a gente identificar? Sim.
Como eu disse, a função do segundo grau é praticamente aplicações de fórmula. Então, temos aí duas formulazinhas que chegam a esses valores aí. Chega ao valor máximo, aí eu vou colocar aqui, máximo ou mínimo, porque essas duas fórmulas aí servem para ambos. E não tem nada a ver de inverter, tá bom? É as mesmas fórmulas. Se a função ela tiver com o valor de A negativo, então com essas fórmulas aí você vai encontrar só valores máximos. O Y é o valor máximo e o X é o ponto de máximo, né? E se o A for positivo, você vai encontrar apenas valores mínimos. Beleza? Então sempre se ligar nessa teoria. Alguma pergunta aí sobre isso aí? Esse ano no Enem vai ter uma questão dessa aí, tá bom? Envolvendo o ponto máximo ou ponto mínimo. De toda certeza aí vocês vão ver. Vamos fazer questão. Nada melhor do que praticar, né? As dúvidas só surgem quando estão nas questões. Então vamos ver aí se realmente é isso. Olha a questão boa. Trouxe uma questão aí diretamente do Enem e com enunciado grande, Aline. Presente para você aí. Até parecia que eu estava adivinhando. Um enunciado grande aí. A questão diz: a parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. Vocês estão vendo a figurinha aí. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano de figura é dada pela lei. Ele disse aí. Diz que essa parábola aí que gerou essa taça tem essa função aí em particular. Aí ele diz, onde C é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo X. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é... Então, ele está querendo aí na questão encontrar esse valor de C aí. Ele quer encontrar o valor de C. Então, ele quer encontrar o valor de C e existem duas formas aí de fazer, mas a gente vai olhar o seguinte, tem um vértice aqui, o X do vértice, ele apontou, esse C aqui, onde ele está dando a altura, também corresponde a essa mesma altura aqui, ó. Tá bom? Então é como se tivesse o C aqui também, né? E corresponde a essa altura aí que são particularmente as raízes, aquela coisa toda, então corresponde a essa altura. Só que isso não interessa tanto para a gente, não. A gente vai focar no seguinte, ele disse que aqui tem um ponto mínimo. E esse ponto mínimo aqui, ele, que é no ponto mínimo, não, ponto mínimo, isso mesmo, que a função é positiva. Então a gente tem um ponto mínimo aqui para encontrar. E aí ele deixa prático para a gente aí resolver diante dos valores aí que é dado lá na equação. Tá bom? Então, diante dos valores da equação, a gente pode resolver e encontrar esse valor de C. Observa, ele disse aí que as raízes aí dessa equação só toca em um único ponto, em X. E que ponto seria esse? Ponto V, né? O vértice aí que ele está falando aí, que está sobre o eixo X. Ele só está tocando aí nesse valor. E toca lá no Y, no ponto C, que é natural, é o coeficiente linear, ele tem que tocar realmente no eixo Y. Então, a única forma da gente resolver isso aí é lembrando da teoria do delta. Lembra lá, ó, delta igual a B ao quadrado menos 4AC. Como só tem um ponto tocando em X, então significa que a gente tem uma única raiz. Então, esse delta é igual a zero. Aí agora é só substituir. O B é 6, então menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é 3 sobre 2. E C, que é o que a gente está procurando. 6 ao quadrado, 36. Aí aqui é 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 3, 6. Então menos 6C igual a 0. Aí 36 fica aqui. Eu vou passar menos 6C por o lado de lá, porque aí fica positivo. O 6 está multiplicando, vem dividindo. 36 dividido por 6 dá quanto? Dá 6. Então, encontramos aí o valor de C,
numa boa e com uma facilidade imensa. Agora, se você memorizou e aprendeu somente soma e produto, duvido responder uma questão como essa. Né? É nesse tipo de questão que realmente tem gente que diz, professor, o senhor já está querendo demais, né? Mas é porque não consegue resolver. Né? Não tem outra saída. Então, é uma opção. Ok? Então, nada melhor do que Bhaskara. Bhaskara é a solução. Tranquilo nessa questão? Vamos para a próxima. Outra questão com enunciado grande, viu, Aline? Parece que eu estava lendo seus pensamentos aí durante a semana, preparando a aula. Um professor, depois de corrigir as provas de sua turma, percebeu que várias questões estavam muito difíceis. Para compensar, decidiu utilizar uma função polinomial, f, de grau menor que 3, para alterar as notas x da prova para as notas y, igual a f de x. Da seguinte maneira, a nota 0 permaneceria 0, a nota 10 permaneceria 10, e a nota 5 passa a ser 6. A expressão da função f de x a ser utilizada pelo professor é... Então, veja, ele está dizendo o seguinte, ele está querendo saber qual a função que representa essa particularidade que ele deu aí. Que ele disse que a nota 0 permaneceria 0, a 10 ia permanecer 10 e a 5 ia permanecer 6. Ok? Então, ele queria fazer aí saber qual dessa função. Um segredo, ele deu 5 funções, então nada melhor do que testar. Ele deu os valores aí, então não deu gráfico para facilitar, então a gente pode fazer as substituições aí. O que quer dizer? Quando o x for 0, o y tem que ser 0. Quando o x for 10, o y tem que ser 10. Mas quando o x for 5, o y tem que ser 6. Então, a gente vai ver qual dessas alternativas aqui dá exatamente esse valor. Ó, tá faltando 1 minuto para o Zoom desconectar. Tira print aí dessa tela. E eu vou dar 2 minutinhos a vocês para vocês tentar aí. E assim que passar esses 2 minutinhos, vocês retornam no mesmo link e a gente dá continuidade para encerrar a aula de hoje ainda com as outras questões que faltam, tá bom? Pode ser combinado assim? Dá um time aí para vocês fazerem essa solução aí. Pronto, galera. Estamos de volta aí. Acredito que vocês acertaram e tiraram de letra. Eu não tenho dúvidas. Possa ser que as equações aí tenham confundido vocês pelo formato que está escrito aí. Mas acho que vocês vão arrebentar aí, vai dar tudo certo. E aí, palpites aí no chat da alternativa que vocês acham aí que é a resposta? Quero ver os palpites de vocês aí. Vamos lá. Palpites. O que é que vocês acham aí? A, B, C, D ou E? Não quero arriscar não, tá todo mundo com medo. Tudo com medo, né? Não, mas a questão é tranquila. Vamos lá. Poxa, tá faltando Nailma voltar também. Não sei o que foi que houve, mas ela volta. Às vezes a internet cai, né? Tudinho. Mas é uma questão, como eu disse, você vai fazer testes com valores, né? Então foi o que o enunciado falou para a gente. Ó. O enunciado disse que quando o x for 0, y tem que ser 0. Quando o x for 10, y também é 10. Agora, quando o x for 5, y tem que ser 6. Aí a gente vai fazer algumas análises aí. Vê a letra E, por exemplo. Veja que a letra E não pode ser a resposta, porque ele está dizendo que y sempre será igual a quem? A x. E a gente vê na última informação ó, que quando o x é 5, y obrigatoriamente é 6. Então já não é a letra E. A gente descarta a letra E. Aí vamos para outra aqui. Letra D. Observa, se eu for colocar aqui x igual a 0, esse termo aqui vai zerar.
Porém, sobra quanto? 2. E aqui diz que quando x for 0, obrigatoriamente y tem que ser quanto? 0 também. Então, não é a letra D. Agora, vamos para cá. O y aqui, na letra C, se x for 0, né? Se x for, na letra C, se x for 0, aqui é 0, aqui também é 0. Então, temos essa situação aí. Até aí, ok. Agora, vamos testar com o 10. Né? Então, vamos testar com o 10. Ó, se x for 10 aqui, 10 ao quadrado dá 100. Vai ficar 100 sobre 21. E aqui eu teria, lembrar que essa escrita aqui é assim, é 7 sobre 12x, tá bom? Para não pensar que é 12x. Foi mal aí na forma de escrever. A mesma coisa aqui. 7 sobre 5x. Ok? Então foi mal aí. Acho que da forma que eu escrevi aí, algumas pessoas não quiseram arriscar aí com esse medo. Tá bom? Então aqui eu tenho 7 sobre 12x. Então no caso teria 7 vezes 10, 70. Então ia ficar 100 sobre 21 mais 70 sobre 12. Isso jamais vai dar 10. Não tem condições isso aqui dar 10. Então a letra C não é a nossa resposta. B, se for 0 aqui também é 0, ok. Agora, se for 10... menos 10 ao quadrado, dividido por 10, vai dar menos 10. 2 vezes 10 dá 20. 20 menos 10 dá 10. Ó, deu ok. Então, letra B é uma possível candidata. Vamos conferir agora se dá 5 para 6. 5 ao quadrado, 25. 25 dividido por 10 dá 2,5. 2 vezes 5 dá 10. 10 menos 2,5 não dá 6. Então, a letra B não é a resposta. Daí, só restou a letra A. E aí, você pode testar. Eu vou testar aqui no cantinho. Para vocês verem o cálculo aí. Para a gente ver que dá tudo certinho. Ó. Para x igual a 0. Então, temos aí. Y igual a menos 0 ao quadrado. Sobre 25. Mais 7 sobre 5 vezes 0. Se é 0, 0, então y é igual a 0. Então, até aí, ok. Agora, para x igual a 10. Então, temos y igual a menos 10 ao quadrado sobre 25, mais 7 sobre 5 vezes 10. Então, 10 e 5 aqui dá 2, né? Então, no caso, 2 vezes 7, 14. 100 dividido por 5, ou por 25, 4. Então, menos 4. Menos 4 mais 14 é a mesma coisa que 14 menos 4. No caso, dá 10. Ó, tá ok também. E, por último, 5 agora. Para x igual a 5. Então, temos y igual a 5 ao quadrado, que dá 25, sobre 25. Mais 7 vezes 5 dividido por 5. Corta, corta, só ficou 7. 25 por 25 é 1. Como é negativo, é menos 1. Então, a gente tem y igual a menos 1 mais 7, que isso dá 6 também. Então, bateu tudo certinho, ó, tudo ok. Então, a resposta, letra A, de amor. Então, uma questão com só aplicação. Como eu disse a vocês, a equação de segundo grau não é bicho de 7 cabeças. Claro que vocês vão praticar bem mais lá na plataforma. Tem questão até às horas. Mas ainda tem umas 3 questõezinhas aí com vocês. Vamos ver aí. Calcula o valor de P na equação. X ao quadrado menos P mais 5 vezes X mais 36 igual a 0. De modo que as raízes reais sejam iguais. Tá bom? Então, de modo que as raízes reais sejam iguais. Então, calcular o valor de P. Então, veja, se as raízes reais sejam iguais, ou seja, que tenham a única solução. Então, quando o delta for igual a 0. Aí a gente vai fazer, ó, B ao quadrado menos 4AC igual a 0. B, quem é B? P mais 5. Então, ó, menos P mais 5 no caso, né? Ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 36. Tudo isso igual a 0. Então, P mais 5 ao quadrado. Então, quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, menos, ou melhor, 2 vezes 5, 10 vezes P, 10P,
mais o quadrado do segundo, menos 4 vezes 36. Eu vou botar o 4 de novo aqui. 4 vezes 36. Responda aí para mim, quanto é 4 vezes 36? Para a gente ganhar tempo aí. 4 vezes 36, quanto dá? 144. Ok, 144. Aí a gente vai ter P ao quadrado mais 10P. Aí 25 menos 144, ou seja, 144 menos 25, vocês têm 119 como resposta. Então, menos 119 igual a zero. Aí agora é com vocês. Professor, chegamos em mais uma equação de segundo grau. Algum problema? Não. Agora é referente a P. Aí encontrem o valor de P' e P duas linhas. Vou deixar vocês fazendo aí rapidinho. Enquanto isso, eu vou anotando Bhaskara aqui. Ó. Mais uma vez, com essa equação, a gente vai de novo em busca de um delta. Só que agora é o delta para a gente encontrar a raiz. Então, vai ter 10 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 119. Delta vai ser igual a 100, mais... Aí 119 vezes 4. Quanto é que é aí? Quem pode me ajudar aí? 119 vezes 4. R$76. 476, não? 476. Aí temos mais 100, que dá 576. Ok? Aí agora, a gente vai ter P, que é igual a menos B, no caso, menos 10, mais ou menos raiz de delta. Então, quanto é a raiz de 576? Se não me engano, dá exato, dá 24. Então, raiz de 576 dividido por 2 vezes 1, que é 2. Aí a gente vai ter o P' e o P duas linhas. Então, a gente vai ter aqui, a raiz de 576 é 24. 20, aí menos 10 mais 24 é a mesma coisa que 24 menos 10. No caso, vai dar 14 sobre 2. 14 sobre 2 é 7. E aqui a gente vai ter menos 24 menos 10, dá menos 34. Então, menos 34 dividido... Menos 34 dividido por 2. Então, a gente vai ter aí 17, menos 17 como resposta. Tá bom? Então, são os dois valores aí para P que a gente pode assumir para que eles tenham raízes iguais. Ou menos 17 ou 7 seria o resultado. Né? É como se a gente tivesse aí uma cadeia de função de segundo grau. Uma coisa depende da outra. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida até aí? Questão 4. As soluções da equação abaixo são dois números. Aí, que tipo de números é a solução dos dois números abaixo? Né? Qual o tipo de número aí que a gente tem? No caso aí, a gente vai fazer meio pelos extremos e saber aí quais são os valores aí de x e x duas linhas. Vamos primeiro saber que equação ela é. Então, vamos fazer aí um meio pelos extremos. Esse vezes esse. Bom, então x mais 3 vezes x mais 3 ó, é x mais 3 ao quadrado. E 3x mais 1 vezes x menos 1. Resolvendo aí, a gente tem aqui, ó, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, igual. Aí aqui, ó, chuveirinho, distributiva, 3x vezes x, 3x ao quadrado. 3x vezes menos 1, menos 3x. 1 vezes x, x. E 1 vezes menos 1, menos 1. Ok? Agora, só arrumar a casa. Passar todo mundo para o lado de lá. Então, vai ficar assim, 0 igual a 3x ao quadrado menos x ao quadrado, 2x ao quadrado. Menos 3x mais x daria menos 2x. Só que está vindo aqui menos 6x. Então, menos 2x menos 6x dá menos 8x. E o 9 negativo, menos 1 menos 9 dá menos 10.
E aí chegamos à equação do segundo grau. Aí ele quer saber se são valores primos positivos, então, no caso, vamos resolver aí a equação de Bhaskara, para a gente chegar aí na solução, tá bom? Então, vamos lá, mais uma vez, o delta, que é igual a b ao quadrado, então, menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 2, e vezes c, que é menos 10. Aqui dá 64, vai dar positivo. 4 vezes 2, 8. 8 vezes menos 10. E menos com menos positivo, então 8 vezes 10, 80. 80 mais 64, 144. Aqui logo eu já vou resolver a raiz de delta, que a gente vai precisar em Bhaskara. Então a raiz de 144 é 12. Então teremos aí x é igual a menos b, como b é menos 8, menos com menos vai ficar mais, então vai ficar 8 positivo. 8 mais ou menos a raiz de delta, que é 12, sobre 2 vezes a. A é 2, então 2 vezes 2, 4. Aí temos x linha e x duas linhas. X linha para o valor positivo, 8 mais 12, 16. 16 dividido por 4, dá 4. E para o valor negativo, 8 menos 12, menos 4. Dividido por 4, menos 1. Então temos esses dois valores aí, menos 1 e 4. Aí a pergunta que ele fala aí, a solução dessa equação são números primos, são positivos, são negativos, são pares ou são ímpares? O que é que vocês acham aí? Opa, tem um erro aqui. 8 mais 12 é 20. Eu disse 16. 8 mais 12 é 20. E 20 dividido por 4 dá 5. Tá bom? Então 5. O restante está certinho. Então temos números ímpares, né? Menos 1 e 5 são números ímpares. Essa é a resposta. Beleza? Deixa eu ver se tem mais uma. Deixa eu ver se eu coloquei mais uma aí para vocês, para a gente encerrar. Última questão. E a gente encerra. E a gente encerra por aqui. Por que esse 5 não quis sumir? Oxe, não quer nem vir a borracha. Tudo bem, deixa ele aí. Ó, esquece esse danadinho aqui. Não sei por quê. Mas tudo bem. Se V e W são as raízes da equação x ao quadrado mais ax mais ab igual a 0, e em que a e b são coeficientes reais, então v ao quadrado mais w ao quadrado é igual a. Aí aqui esse é um único tipo de questão em que eu recomendo que vocês utilizem e apelem lá para a some o produto. Mas é um tipo de questão muito raro de acontecer, tá bom, minha gente? Eu coloquei aí só para mostrar a vocês a utilidade aí. Lembrando que essa não é a alternativa da gente aí, tá bom? Esse X aí que está marcado aí foi que ficou riscado aí, eu não sei o porquê, razão ou circunstância ele riscou. Né? Isso foi da questão anterior. Na questão anterior, ímpar está aí marcado, mas eu não sei porquê ele não quis apagar aí. Ele não quis apagar, de jeito nenhum. Não sei o que é que tá dando aí, mas tudo bem. Vamos voltar. Então, ó, para resolver aí, a gente vai ter aquele esquema, né? Ó, V vezes W é igual a C sobre A, e V mais W é igual a menos B sobre A. Tá bom? Então, vamos fazer essa opção aí. Aí C sobre A. Só que o que a questão fez? Para confundir vocês, ele colocou o A e o B aqui, ó, nas letrinhas no lugar do C, ó, o B no lugar do C, o A no lugar do B. E o A tá aqui, ó. Então ele colocou só para confundir vocês, tá bom? Aí a gente simplesmente vai fazer a substituição do jeito que ele colocou aqui. Então, V vezes W é C sobre A, só que C aqui é quem? É B. E o A é 1.
Então, V vezes W é igual a B. Aí aqui, ó, o B é A, então vai ficar menos A, e o A é 1. Então, o que isso quer dizer para a gente? Que V vezes W equivale a B, e V mais W equivale a menos A. Tá bom? E a nossa missão é chegar em V ao quadrado mais W ao quadrado. Aí agora a gente vai fazer só isolar. Tá bom? Então a gente vai fazer um isolamento e uma substituir na outra. Então, por exemplo, V vezes W, eu posso escrever ele nessa forma. V é igual a B sobre W. Aí agora eu vou substituir na de baixo. Tá bom? Então, vou pegar e vou substituir nessa de baixo aqui. V é B sobre W, então está aqui, ó, B sobre W, mais W. Isso é igual a menos A. Aí veja que se eu organizar aqui, eu vou ter o valor de W em função de A. Aí eu substituo lá. E depois substituo o W aqui. Então, vai lá, organizando, ó, eu tenho o W aqui, colocando o W aqui em evidência. Eu posso ter menos A, aí vou jogar o B para lá. Menos B sobre W. Tá bom? Aí aqui o MMC é o W, então eu vou ter W, que é igual a menos AW menos B sobre W. Esse W vem para cá multiplicando, então vai ser W ao quadrado, que é igual a menos AW menos B. Tá bom? Então já tenho essa situação aí para a gente resolver. Aí beleza. Isso seria o valor de W ao quadrado, que a gente já tem. Então já cheguei a W ao quadrado. Aí, como eu tenho W ao quadrado, se eu quiser isolar o W aqui, ó, jogo para cá, W ao quadrado, vou fazendo o isolamento. Só que não há necessidade. Vixe, tá rico, eu não estou conseguindo nem apagar aqui. Né? Não há necessidade da gente isolar, porque a gente já achou o W ao quadrado. Aí agora a gente só vai vir para cá e trabalhar baseado no nosso V. Tá bom? O V é B sobre W. Então, se eu substituir aqui, aí vamos lá, deixa eu fazer aqui em cima. V é B sobre W, então eu vou ficar aqui, B sobre W ao quadrado, mais W ao quadrado, que a gente já tem. Quem é W ao quadrado? Ou melhor, menos AW menos B. Como é tudo negativo, eu vou fazer assim, ó. Menos AW menos B. O sinal negativo vai para fora, vai ficar tudo isso positivo. Então, no caso, eu vou conseguir transformar todo mundo em positivo. Então, eu teria B ao quadrado, W ao quadrado. Mais, aí vai ficar AW ao quadrado. Opa! Vai ficar AW mais B ao quadrado. Tá bom? Aí aqui embaixo a gente vai substituir. Se você observar, todo esse valor aqui é W ao quadrado, né? Você pode fazer essa observação. Tudo isso que a gente resolveu aqui era W ao quadrado. A gente acabou de encontrar aqui o valor. Né? Deixa eu apagar o ao quadrado. Mas, rapaz, está rindo mal o meu grafite aqui, se eu conseguir apagar, pessoal. Só um minutinho aí para eu apagar aqui. Aqui. Vê se ela traz de volta aí para mim. Oi. Conectou aí? Tá todo mundo me vendo aí que agora até o microfone resolveu sumir aqui. Deixa eu ver as configurações aí do microfone. Acho que tá. Deixa eu ver se eu apago agora. Pronto, rapaz, agora. Mas agora apagou foi tudo. Vamos lá. Então, limpou aqui tudo para facilitar, mas a gente já sabe
que W ao quadrado é igual a menos AW menos B. E V é igual a B sobre W. Então, a gente sabe disso aí. Aí, o que é que a gente fez aí? Vamos substituir. Né? Que a gente fez a substituição. Aí ficou B ao quadrado sobre W ao quadrado mais menos AW menos B. Já era o valor aí. Aí agora, fazendo a substituição aí, né? Ajeitando aí para tirar esse parêntese aí direitinho. Organizando aqui, ó, vou substituir o W ao quadrado aqui de baixo. Então, B ao quadrado menos AW menos B. Aí mais com menos vai ficar menos AW menos B. Continuando. Né? Fazendo aqui agora o processo. O B ao quadrado continua. E agora eu vou pegar tudo isso aqui e multiplicar por isso aqui. Aí você observa, isso não é igual? Ó, isso não são iguais? Como eu vou multiplicar, então eu vou ter B ao quadrado sobre... Deixa eu ver se a borrachinha está pegando. Ah, agora. Aí vai ficar B ao quadrado. Aí aqui eu vou ficar, ó, como aqui vai ser ao quadrado, então quadrado primeiro, mais duas vezes, então AW ao quadrado. Então A ao quadrado, W ao quadrado, mais, no caso, vai ficar, mais, né, eu minto eu, menos, não, borrachinha, menos e menos, porque é negativo ali. Então, menos, aí menos, duas vezes o primeiro vezes o segundo, então menos 2AW B, então menos B, ou B, mais o quadrado segundo, então B ao quadrado. Okay? Aí B ao quadrado mais B ao quadrado dá 2B ao quadrado, somando aqui. E AW ao quadrado a gente pode substituir, se você quiser aí já novamente pelo valor que a gente tem aqui. Então a gente pode chegar e substituir por esse valor. Tá bom? Então pode chegar e substituir aí numa boa. Né? E lembrando aqui, eita rapaz, agora que eu via, a gente tinha V vezes W igual a B e V mais W igual a menos A. Eu poderia fazer melhor o W ele ser igual a V menos A. E como eu achei o V aqui, V menos A seria bem melhor só o valor de W a gente trabalhar aqui. Né? E V a gente já sabe que é B sobre W. Então, vamos pegar aí essa ideia, já que a gente sabe aqui esse valor aqui numa boa, né? Então, a gente já sabe. E aí, aqui eu posso dizer que W é igual a B sobre V. Aí, substituindo aqui, a gente ia chegar só no valor de V. Só que para a gente não interessa. Para a gente só interessa o valor de W. Sozinho. Então, poderia dizer aqui que V é igual a B sobre W. E aí a gente teria o resultado aí, se a gente quisesse. Pode usar essa relação aqui, W é igual a V menos A, para substituir esse W aqui. Tá bom? E depois a gente iria substituir bastante. Eu vou fazer o seguinte, para não atropelar muito tempo para vocês, eu vou postar o vídeo e posto com a resolução completa, porque não vai dar tempo aqui todo. Aí posto com a resolução completa para vocês. Vou liberar vocês. Agradeço a vocês de coração aí pela paciência. Mas vou deixar a solução completa, arrumadinha, bonitinha aí, nesse vídeo mesmo, tá bom? E aí vocês vão poder assistir quando chegar nesse módulo. Agradeço, muito obrigado. Próxima aula, Sistema Linear, e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Vamos lá. Sim, continuando aí a solução, né? Para o pessoal, deixa eu ajustar aqui direitinho, que fica melhor
usar aquelas relações lá em cima que a gente está vendo, né? Então, fica bem melhor a gente trabalhar. Deixa eu apagar aqui. Vai ser bem melhor trabalhar com a relação lá em cima. Vai ser mais prático. Ó, V vezes W igual a B e V mais W igual a menos A. Né? É o valor que a gente tem aí referente a essa situação. Aí eu isolei o V, jogando o V para cá, então eu tenho que W é igual a B sobre W menos A. Fazendo aí a operação, eu vou ter B sobre ou melhor, aí é eu de novo, vê? Não, não volte não, rapaz, aqui. Então deixa eu apagar aqui e fazer a relação de cima. Então eu vou resolver e vou colocar aqui, ó, V é igual a B sobre V menos A. Aí isso aqui está dividindo, vem multiplicando. Então eu vou ter V vezes V menos A, que é igual a B. E V vezes V, V ao quadrado. E V vezes menos A, V, igual a B. Então temos aí essa relação, que decai na mesma relação anterior. Pronto, galera. Fiquei devendo a vocês aí essa questão, né, que eu tinha falado aí. Pedi para que vocês saíssem, eu ia deixar a resolução aí. Vou deixar a resolução dela agora. Tá bom? Então, eu tinha feito os cálculos anteriores, acabei misturando de um vídeo para o outro, o Zoom acabou me desconectando aí automaticamente e acabei perdendo os valores aí. Então, peço desculpa a vocês aí por esse contratempo, mas eu vou aqui anotar. Veja, a informação que a gente tinha visto anteriormente é que as raízes, utilizando a relação de Girard, volta, rapaz. Então, utilizando a relação de Girard, o que é que a gente tinha visto, né? Então, deixa eu colocar aqui amarelo. A gente tinha visto que V vezes W é igual a B e V mais W é igual a menos A. Então, podemos observar aí, já que ele quer os termos ao quadrado, então eu vou elevar aqui ao quadrado. Então, no caso aqui, eu teria, se eu elevar a primeira, aqui, a primeira ao quadrado, então eu vou ter V vezes W ao quadrado igual a B ao quadrado. E na segunda, V mais W ao quadrado igual a menos A ao quadrado. Isso aqui vai nos dar o seguinte, né? Vai ter V ao quadrado vezes W ao quadrado igual a B ao quadrado. E aqui na de baixo teremos V ao quadrado mais... No caso, como está negativo, ó, eu tenho um sinal de menos aqui, então eu posso ter a opção dos valores aí ao quadrado. Então, V ao quadrado mais W ao quadrado igual a ao quadrado. Então, seria o valor que a gente teria aí numa boa. Né? Então, você pode trabalhar dessa forma aí. Então, a gente pode resolver aí dessa forminha. Sim, ainda faltou lá o 2 VW. Né? Então, a gente tem esse detalhe aí, que seria o 2VW, né? Que eu estou esquecendo ali, né? Que é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, temos esse detalhe aí para anotar aqui. Faltou aqui, mais, deixa eu apagar aqui, que é quadrado do primeiro, V ao quadrado, mais 2 vezes V vezes W, tá bom? Então, 2 vezes V vezes W, mais o quadrado do segundo, que é W ao quadrado. Ok? Então, a gente tem essa situação aí. No caso, essa segunda, nem precisava a gente elevar ao quadrado, porque se você observar, eu já tenho V ao quadrado, mais 2 vezes V vezes W, mais W ao quadrado igual ao quadrado. Aí a gente já sabe que isso aqui é 2 vezes, ou melhor, V vezes W é igual a B. Então teria V ao quadrado mais 2 vezes B mais W ao quadrado igual ao quadrado. Sabendo disso aí, eu vou pegar mais 2B e jogar para o lado de lá.
Aí a gente tem V ao quadrado mais W ao quadrado, que a questão está pedindo, com A ao quadrado menos 2B. E aí chegamos na solução. V ao quadrado mais W ao quadrado é igual a A ao quadrado menos 2B. Né? Então, essa troca do zoom lá, desconecta para cá, desconecta para cá, acabou me confundindo. Né? Mas agradeço a vocês de coração, né, por ter assistido aí até aqui. Muito obrigado e até a próxima, tá bom? Próxima terça a gente vai trabalhar com sistemas lineares. Tá bom? Valeu. Tchau, tchau.